Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora, capítulo 15, livro dos médiuns, médiuns mecânicos. Capítulo 530. Então, é lógico que nos encontramos no capítulo 15, né? Médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados, involuntários, de pressentimento. Agora nós vamos falar um pouquinho do médiuns mecânico, médios intuitivos, médios semimecânicos, médios inspirados. Mas aqui na frente, médios de pressentimento. Aqui na frente do capítulo 16, dos médios especiais, aptidões especiais dos médios, quadro sinótico das diferentes espécies de médios, né? Então aqui, Kardec mostra variedades especiais para os efeitos físicos, espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Então aqui mostra um número muito elevado de outras faculdades, né? Olha só, médios estáticos, médios proféticos, médios pintores ou desenhistas, médios músicos, médiums poliglotas, médiums iletrados, né? Então, médios escreventes, médios semimecânicos, e por aí vai, médios improdutivos, médiums novatos, olha só, médios feitos ou formados, médios lacônicos, médios explícitos, médios experimentados. Então tem médios para evocação, médios para ditados espontâneos. Então tem uma variedade enorme. Médios historiadores, médios filósofos e moralistas, né? Então, no segundo gênero e a particularidade das comunicações, segundo as qualidades morais do médium, médios imperfeitos, segundo as qualidades físicas do médium. Então, tem tanta coisa que nós vamos deparar nos próximos capítulos, né? Mas nós temos que dar sequência. Então, médios mecânicos aqui agora. Vídeo 530. Então, médios mecânicos. Kardec diz assim, ó: quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. Então, não há como duvidar, né, da ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. Não há como duvidar, né? Então, os espíritos, eles provocam todos esses efeitos na mesa, né, na cesta, na prancheta que escreve, né? Então, ninguém pode duvidar da força que eles exercem, né? A cesta se agita, por vezes, com tanta violência que escapa das mãos do médium, e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Então, olha só, a cesta, ela se agita assim, com uma velocidade tão grande, o movimento da cesta ali, que está ali escrevendo, é tão grande, mas tão grande, ela se agita assim, de uma forma tão rápida, ela se movimenta de uma forma tão rápida, que aquele movimento ali leva o médium a perder o controle sobre ela ali,
e ela se dirige e bate em quem ela quiser na assistência, né? Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. Olha só. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. Então, ela se movimenta, né, com mais delicadeza e tudo mais. Mas a gente sabe, né, que não é a mesa que se movimenta, é a vontade do espírito que exerce, o espírito exerce aquela vontade sobre aquela mesa e durante aquele momento aparentemente encontra-se com uma vida fictícia, né? Mas respeitando a vontade daquele espírito manifestante. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium, né? Então vamos pensar da seguinte forma: aquela mesa, aquela prancheta, aquela cesta, aquela prancheta, naquela hora ali, ela age como se fosse um processo mecânico, né? Porque ela, ali o médium está com a mão na borda daquela mesinha, daquela prancheta, daquela cesta, mas ele não tem, não é ele que coordena aquela mesa para ir para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Ele encontra com a mão ali apenas para que as energias dele se faça presente naquela manifestação, né? Então, pode-se dizer, com todo respeito ao termo, pode dizer que aquela prancheta, aquela cesta estaria ali fazendo o mesmo papel de um médium mecânico. Porque olha só para você ver, o mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Então você coloca o lápis na mão do médium, o mesmo pode ocorrer se ele é um médium mecânico. Frequentemente é atirar longe com força. Se o médium é um médium mecânico, frequentemente o lápis é atirar longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico. Ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Então, o médium mecânico, a mão dele, o braço dele é movimentado pelo espírito manifestante, comunicante. Então, o espírito, ele que vem, ele atua ali na mão. Então, por exemplo, quantas vezes imagens de Chico Xavier foram gravadas, Chico Xavier psicografando, a mão dele ali psicografando e o Chico olhando para outros lados. Eu mesmo já assisti alguns vídeos, pessoas que filmaram o Chico no momento que ele psicografava, e o Chico tinha todos os dons, todas as faculdades psicográficas, né? Mas ele tinha a mecânica também, a psicografia mecânica, a faculdade mecânica. Então, o Chico ali psicografando. Então, veja bem, às vezes o Chico, eu assisti um vídeo
É muito curtinha, coisa assim de 20, 30 segundos, nem isso. A mão do Chico estava lá escrevendo e o Chico virou o rosto assim para uma pessoa assim e perguntou não sei o que lá para essa pessoa, enquanto a sua mão estava escrevendo. Quer dizer, o Chico não tinha consciência nenhuma do que estava sendo escrito ali no papel. A mão do Chico estava como se fosse uma cestinha, uma prancheta, como lá na época de Kardec. Esse é um médium mecânico. Ele psicografa, ou melhor, os espíritos escrevem através dele sem que ele tenha noção do que os espíritos escrevem. Você entendeu? Carece-se de muito preparo esse médium, de muito conhecimento, de muita disciplina, né? Carece. Não é por isso que ele não tem que exercitar a oração, a disciplina, o bom senso, participar de uma casa séria e tudo mais. Então, o médio mecânico, ele só vem a tomar conhecimento do que foi escrito através dele ali, naquele momento, depois, quando termina a psicografia, que ele pega os papéis, que ele olha, é que ele vai ver qual o espírito que psicografou através dele, qual a história que o espírito narrou ali, né? Então, é muito séria, né? Então, digamos de passagem que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos, né? Os espíritos superiores são constantemente calmos. Então, quando ali na prancheta ou na cestinha o espírito agita tanto aquela cesta, aquela prancheta que até joga na assistência, ou quando o médium mecânico ele está ali psicografando, a mão dele é que está se movimentando, entendeu? E agita tanto assim que joga até o lápis para assistência e quebra o lápis, bate o lápis assim, quebra sobre a mesa. Isso caracteriza, ou melhor, isso é característica, uma das características de espíritos imperfeitos, né? Porque os espíritos superiores são constantemente calmos, né? São constantemente nobres, educados. Então, isso não é característica de espíritos imperfeitos. Enquanto quebrar o lápis, jogar o lápis para fora da mesa, porque o médium ele não tem controle do que acontece. O braço dele é que se movimenta, você entendeu? É o braço dele. Então vamos pensar assim, não é ele quem pega a caneta, não é ele quem pega o lápis, ele apenas ali concentra, faz oração e, já que ele é um médium mecânico, ele entrega aquela ferramenta que é o braço ao trabalho ali que os espíritos querem, eles precisam para realizar aquele trabalho. Agora, nós temos que entender que não é porque esse médium ele é mecânico, você entendeu? Que ele não tem noção do que está sendo escrito através da mão dele ali. Não é por esses fatores aí
que ele não tenha que ter um fluido animalizado, um fluido de efeito físico, energias perispirituais, energia vital que ele fornece ao espírito para que o espírito, unindo-se à vontade dele, os desejos dele, espírito, possam vir a movimentar aquele membro que é o braço. Você entendeu? Porque o médium, ele participa sim com as energias as quais ele possui, que muitas vezes o próprio médium desconhece que as possui. Você entendeu? Então, dizer que o médium ele não participa em momento algum do que ali está sendo realizado é assumir um certo tipo de ignorância, né, que nós vemos aqui, inclusive nesse comentário de Allan Kardec. Então, o médium participa sim, só que fluidicamente, que passa pela mente do médium, que passa pela consciência do médium, você entendeu? Não passa. Mas que as energias do médium são utilizadas para poder aquele fenômeno ser realizado, isso acontece. Então, constantemente calmo. Dignos, então, digamos de passagem que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhes tomam o lugar. É o caso de muitos mentores espirituais que não é que abandonam, mas que deixa, de acordo com o livre-arbítrio do médium, já que ele não quer andar na linha, então os mentores se afastam e outros ali apoderam-se daquele médium. Então isso é preciso tomar muito cuidado com isso também. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente as suas ideias. Tá vendo só? Ele não usa a mente do médium. Ele não usa os pensamentos do médium. Ele pode exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto, aqui a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Então você viu? A mão do médium, nesse caso, médius mecânico, então a mão do médium serve apenas de apoio. A mão do médium é como se fosse a cestinha, a prancheta, a caixinha de vime, a caixa de papelão, lá na época da codificação da doutrina espírita. É um ponto de apoio. Mas você tem que entender, com todo o respeito que você tem, que esse médium mecânico, pelo fato mecânico, é uma faculdade. E por ser uma faculdade, requer-se do médium energias qualificadas de acordo com o processo mecânico. Então não é qualquer um, você entendeu? Não é qualquer um que pode pegar a caneta e o lápis e dizer assim, eu sou médium mecânico. Espírito, vem aqui. Espírito, nem não é espírito. Espírito, vem aqui. Eu tenho o dom mecânico. Escreve através da minha mão aqui. Então, o fenômeno é tão assim, bonito e gostoso, que você, às vezes, você está concentrado assim, de repente a sua mão, olha só para você ver, você está sentado assim, de repente a sua mão, você está
pensando na morte da bezerra, vamos pensar desse jeito, né? De repente você olha assim, sua mão se movimenta para lá, movimenta para cá, sozinha. Você pensa, será que a minha mão está ficando doida? Aí sua mão vai e pega uma caneta, levanta. E você fala, mas que coisa. Aí você força a tua mão para poder parar de movimentar, só que ela não obedece. É como se a coordenação motora da sua mão se desligasse da coluna vertebral, dos estímulos da coluna vertebral, se desligasse da coordenação cerebral. E a sua mão, se você quiser olhar, você pode olhar, você fala assim, mas que coisa engraçada, hein? Ela rabisca, 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 e você não participa, né? Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão. Olha só o que eu estou dizendo aqui. O espírito lhe dá uma impulsão. O espírito impulsa a sua mão. É como se fosse um impulso. Se você não estiver preparado, às vezes você até se assusta. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último, do médium. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium. O médium, às vezes, até quer impedir a mão de se movimentar, mas ele não consegue. Por isso que tem que ter disciplina, tem que ter conhecimento, você entendeu? Porque se o médium tem conhecimento, tem disciplina, né? Se ele cresceu ali na doutrina dos espíritos com muita seriedade, a partir do momento que ele senta ali para poder psicografar, já que ele sabe que ele é um médium mecânico, então ele não vai tentar impedir que esse movimento, ele vai deixar o espírito trabalhar. Agora aqui, ele, coitadinho, meia boca, ele vai tentar fazer o espírito parar. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer. E para assim, ele acaba. O espírito só para de psicografar assim que acaba a mensagem, assim que ele dita tudo que ele ali queria ditar, né? Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Tá vendo só o que eu já disse? Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médiuns chamados passivos ou mecânicos. É preciosa essa faculdade por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Tá vendo só? Sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, o médium, ele não participa naquele momento que o espírito, através do processo mecânico, está escrevendo através dele. O médium não participa. Se às vezes o médium quiser participar, ele não consegue, porque o braço, a mão dele, não responde, não obedece os estímulos do cérebro, da consciência do médium. A mão escreve uma coisa, enquanto o cérebro do médium pensa outra. Então, o médium não interfere. Olha só para você ver. Então, quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médios chamados passivo ou mecânico. É preciosa essa faculdade. Essa faculdade é preciosa, né? Por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Agora, uma coisa eu tenho que dizer a você, quanto mais preciosa, mais raro
aqui na Terra. Então, quando a gente vê escrito aqui, preciosa essa faculdade, a gente já pensa logo no diamante de 10 quilos. É raro. É muito raro esses médios. Existe, mas é muito raro. Sabe por quê? Porque esses médios têm que ter uma disciplina. Ei, gente, não é qualquer trabalhadorzinho meia boca, não. E a gente vê tanto trabalhador meia boca. Você entendeu? Dando tiro no escuro. Que em vez de abraçar a causa, não tem um pingo de responsabilidade. Não tem um pingo de amor pelo compromisso que assumiram e que assumem. Então tá a diferença hoje em dia. Por que não deparamos com muitos médios sérios? Porque a própria pessoa não se preocupa em auto se evangelizar, em auto se educar na doutrina dos espíritos. A pessoa, ela primeira mostra ser uma pessoa irresponsável, sem disciplina, sem educação, com o compromisso que tem. Então isso é triste, né? Vamos para o próximo vídeo.